Meu nome é Rafaela. Tenho 35 anos e uma coleção invejável de histórias de decepção amorosa. Não que eu tenha buscado isso. Muito pelo contrário. Sempre acreditei no amor. Dessas que ainda mandam mensagem de bom dia com emoji de café, sabe? Mas, no fim, todos foram embora. Uns com mais elegância, outros nem tanto. A verdade é que, com o tempo, comecei a desconfiar que o problema era eu. Foi quando ele entrou na minha vida. Não ele com um buquê de flores e uma promessa bonita. Ele, de 4 patas, com o pelo meio amarelado, a orelha caída e aquele olhar que parecia enxergar até minhas fraturas emocionais. Tico. Adotei o Tico num abrigo em Campinas, numa tarde chuvosa em que tudo que eu queria era sentir que ainda podia cuidar de alguém. Ele estava quietinho num canto, ignorado pelos casais e famílias que vinham procurar filhotes pequenos e bonitinhos. Mas quando me aproximei, ele levantou a cabeça devagar, abanou o rabo uma única vez, e pronto. Levei ele para casa no mesmo dia. Ele não era filhote. Já devia ter seus 7 ou 8 anos. Mas também já tinha passado por muito. Segundo a moça do abrigo, foi encontrado amarrado num terreno baldio. Magro, doente, com uma ferida na pata. Ninguém sabia como ele sobreviveu, mas ele sobreviveu. Como eu. A partir daquele dia, Tico virou meu parceiro inseparável. Caminhávamos todos os dias no parque ecológico perto de casa, ele sempre no mesmo ritmo, firme, focado, como se quisesse me mostrar que ainda dava para seguir em frente. À noite, quando eu me sentia sozinha, e isso acontecia com frequência, ele se enroscava no meu colo no sofá, encostava o corpo quente no meu e respirava fundo. Era como se dissesse: "Tô aqui, calma." E eu acreditava. Por 5 anos ele foi a presença mais constante da minha vida. Vi amigos irem embora, relacionamentos desmoronarem, empregos terminarem. Mas o Tico sempre estava ali. Fiel. Silencioso. Implacavelmente amoroso. Até que uma noite, tudo mudou. Era uma sexta-feira comum. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho, cansada, com as pernas doendo e uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Mas ignorei. Tico veio me receber como sempre, abanando o rabo com aquela alegria contida que era só dele. Dei um pouco de frango para ele, tomamos nosso café da tarde, ele com petisco, eu com chá, e depois fomos caminhar. Mas quando chegamos na esquina da rua principal, ele começou a andar mais devagar. Primeiro achei que fosse só cansaço. Ele já estava mais velho, e o calor daquele dia tinha sido forte. Só que, de repente, ele parou. Olhou para mim. Respirou fundo. E caiu. Tico! Ajoelhei no chão em desespero. Ele tremia. Tinha espuma na boca. O corpo estava quente demais, mas ao mesmo tempo, mole. Eu não sabia o que fazer. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei cair a chave do carro. Peguei ele no colo. Seus 45 centímetros de corpo pareciam pesar o dobro. E corri. Não pensei. Só fui. Coloquei ele no banco do passageiro, com uma toalha por cima, e dirigi feito louca até a clínica veterinária 24 horas na Zona Sul. O coração parecia querer sair pela garganta. O semáforo estava vermelho? Não vi. O taxista me xingou? Não ouvi. Só me importava uma coisa. Ele não podia morrer. Chegando na clínica, gritei no balcão: "Socorro! Meu cachorro tá passando mal." Uma moça de jaleco veio correndo, pegou o Tico das minhas mãos e sumiu por uma porta branca. Fiquei ali parada, segurando a coleira vazia. E foi então que ouvi uma voz atrás de mim. "Você é a tutora do cãozinho amarelo?" Virei, ainda ofegante, e dei de cara com um homem de uns 40 anos, alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos e olhos de quem já viu muita coisa, mas ainda se importa. "Eu sou o Dr. Miguel. Ele vai ser atendido agora. Pode me acompanhar, por favor?"
Não sei explicar porquê, mas a voz dele me acalmou. Talvez fosse o tom firme, talvez o jeito como segurou meu braço por um instante, para me dar apoio. Segui ele até uma sala pequena, onde colocaram Tico numa maca e começaram a examiná-lo. Miguel olhava cada detalhe com precisão, mas sem pressa. Como se já conhecesse o Tico. Como se já conhecesse nós dois. Está muito quente. Parece uma reação alérgica severa. Vamos precisar deixá-lo em observação esta noite. Eu só consegui balançar a cabeça. Não confiava mais na minha voz. Naquela noite, não consegui ir embora. Fiquei na recepção, sentada num sofá duro, abraçada na coleira vazia do Tico. E antes de fechar os olhos por um minuto, ouvi novamente a voz de Miguel. Quer um chá? E ele me trouxe um copo com tampa e até açúcar na medida certa. Foi ali, naquele silêncio estranho entre o medo e o consolo, que algo começou. Eu não sabia o que. Ainda não sei. Mas o olhar dele me dizia: talvez o Tico esteja tentando te salvar de novo. Acordei no sofá da recepção com um susto, o pescoço todo torto, a luz da manhã entrando de lado pelas janelas de vidro. Meu primeiro pensamento foi: Tico. Saltei como se meu corpo soubesse que o tempo era precioso. Atrás do balcão, a recepcionista, uma moça de trança e olhos gentis, sorriu ao me ver, mas o sorriso era daqueles que tentam consolar antes mesmo de você perguntar. O doutor Miguel já está vindo falar com você, Dona Rafaela. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos firmes no corredor. Era ele. Com o jaleco branco ainda impecável, uma prancheta na mão e aquele olhar que misturava segurança e empatia. Bom dia, Rafaela. Pode respirar. O Tico passou a noite estável. Respondeu bem à medicação. Aquele nó no meu peito finalmente se desfez. As lágrimas que eu vinha segurando desceram sem cerimônia, e Miguel, em vez de desviar, aproximou-se e me ofereceu um lenço. Eu sorri, ainda chorando. Ele vai ficar mesmo bem? Ainda precisamos observá-lo, mas sim, ele é forte. E bem teimoso também, pelo que os exames mostram. Parece com a tutora dele, disse, com um meio sorriso no canto da boca. Sorri de volta. E, pela primeira vez em muito tempo, me senti vista. Fiquei o dia todo com Tico. Ele estava numa salinha reservada, com soro na patinha, mas já reagia melhor, tentando levantar a cabeça toda vez que me ouvia. Fiz carinho nas orelhas dele, falei besteira, contei as fofocas do bairro, como sempre fazia. Ele me olhava com aqueles olhos de velho sábio e respirava devagar, como quem dizia: calma, vai passar. Perto da hora do almoço, Miguel apareceu na porta da sala com 2 marmitas. A maioria das pessoas que passa o dia aqui esquece de comer. Então, trouxe isso. Espero que goste de arroz com feijão e frango grelhado. Isso é quase minha comida favorita. Só faltou batata frita. Respondi, tentando brincar. Ah, tá vendo? Já tô aprendendo. Na próxima, vai ter. Comemos ali mesmo, sentados no chão, dividindo histórias. Ele me contou que era de Sorocaba, que começou a cuidar de animais ainda criança, que já teve 3 cachorros e uma tartaruga chamada Simone. Rimos disso. Eu contei da minha infância em Americana, da minha avó que fazia pão de queijo nas noites de domingo, e até das minhas histórias malucas de relacionamentos. Todo homem que passou pela minha vida me traiu de alguma forma. Alguns com outras mulheres, outros com palavras. Tico foi o único que ficou. Sempre. Miguel ficou em silêncio por um instante, como se ponderasse algo importante. Talvez seja porque o Tico não vê só o que você mostra. Ele sente quem você é. E não tem medo disso. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça o resto da tarde. Quando ele voltou ao trabalho, fiquei sozinha com Tico e pensei em como tudo tinha mudado em 24 horas. Eu tinha chegado ali em pânico, carregando meu melhor amigo nos braços,
e agora estava sentada no chão de uma clínica veterinária, conversando com um homem que me olhava, diferente. Não era olhar de desejo, nem de pena. Era curiosidade misturada com respeito. Como se eu fosse um enigma que ele queria entender, não consertar. À noite, quando fui embora, a muito custo, porque queria ficar ali com Tico, Miguel me acompanhou até o portão da clínica. A rua estava calma, as luzes dos postes iluminando a calçada úmida do sereno. Obrigada por tudo, Miguel. De verdade. Acho que nem sei como agradecer. Só me promete uma coisa. O quê? Que você vai descansar. Tico precisa de você forte. E, bom, eu também gostaria de te ver amanhã, com esse sorriso menos cansado. Fiquei vermelha na hora. Dei um risinho. Então tá, prometo. Ele colocou a mão no bolso. Tirou um papel dobrado. Aqui. Meu número pessoal. Caso você queira falar ou saber como Tico tá, fora do horário da clínica. Peguei o papel, guardei no bolso com o coração acelerado, e fui embora com a sensação estranha de que algo começava a mudar. Naquela noite, antes de dormir, sentei na varanda com uma xícara de chá e fiquei olhando as estrelas. O celular tremia nas minhas mãos. Abri a mensagem e escrevi: Oi, aqui é a Rafaela. Só para dizer que cheguei bem. E obrigada. De novo. Não levou nem um minuto. Oi, Rafaela. Fico feliz. Eu que agradeço. Pela confiança. Boa noite. Sorri. Sozinha, mas com uma sensação de companhia que eu não sentia há muito, muito tempo. Acordei com o coração acelerado. Sonhei com Tico correndo pela praça, como fazia antes, e Miguel estava lá, sentado no banco, me esperando com 2 copos de suco de laranja e aquele sorriso de canto de boca que já virava rotina nos meus pensamentos. Peguei o celular antes mesmo de levantar e vi a mensagem da noite anterior, ainda aberta. Boa noite. Sorri sozinha, como uma adolescente boba. O que, para uma mulher de 35 anos, era um acontecimento raro e precioso. Eu sentia algo diferente. Algo que nem os melhores beijos dos piores ex tinham me causado. Me arrumei às pressas, coloquei uma camiseta azul clara, calça jeans e um rabo de cavalo. Nada demais. Mas antes de sair, voltei e troquei a camiseta por uma branca. Só depois percebi, estava querendo estar bonita. Não para impressionar, mas porque Miguel me fazia querer brilhar. Cheguei na clínica por volta das 9. A recepcionista sorriu. Bom dia, dona Rafaela. Pode ir direto. O doutor Miguel já está com Tico. Subi os degraus apressada. E lá estava ele, agachado ao lado da caminha do Tico, com uma mão sobre o pelo dele e a outra segurando um estetoscópio. A cena parecia tirada de um filme, ou de algum sonho antigo que eu achava que nunca mais ia sonhar. Dormiu bem? Ele perguntou sem desviar os olhos do Tico. Dormi. E você? Ele sorriu e respondeu. Melhor do que nas últimas semanas. Tico abanou o rabinho ao me ver. Já conseguia levantar a cabeça sozinho e até tentou se apoiar nas patas, meio desajeitado. Me agachei e beijei a testa dele. Meu guerreiro! Ficamos ali por um bom tempo, conversando sobre alimentação, medicamentos, e depois sobre coisas da vida. Miguel era um daqueles homens que ouviam com atenção, não só balançando a cabeça. Ele parava, pensava, perguntava de novo. Você sempre teve essa conexão com animais? Perguntei, olhando ele acariciar o Tico. Sempre. Acho que é porque eles não julgam. Estão ali, com o coração inteiro. Não fingem. E eu, bom, sempre me senti mais à vontade com quem não usa máscaras. Entendo isso. Acho que também me escondi por muito tempo. Ele me olhou de um jeito que me fez perder o fôlego por alguns segundos. Você não precisa se esconder aqui, Rafaela. Desviei o olhar. O coração batia alto, como se o corpo todo escutasse. E, por alguns segundos,
O silêncio entre nós foi mais confortável que 1000 palavras. Mais tarde, quando ele saiu para atender outro paciente, fui até o jardim da clínica com Tico. Ele podia sair por curtos períodos, e aquele momento ao sol parecia devolver a ele o que a doença havia roubado. Deitei na grama, e Tico se enroscou ao meu lado. Fechei os olhos, mas ouvi passos. Era Miguel, com um copo d'água na mão. Trouxe pra você. Tá quente hoje. Sentei, pegando o copo. Nossos dedos se tocaram, e foi só isso. Um segundo. Mas senti. Ele também sentiu, eu vi. Obrigada. Eu pensei, você tem planos pro fim de semana? A pergunta pegou em cheio. Planos. Fazia anos que ninguém me incluía assim, com naturalidade. Sem jogos, sem segundas intenções óbvias. Ainda não. Por quê? Eu ia visitar um abrigo de cães aqui perto. Eles estão precisando de voluntários. Achei que talvez você quisesse ir comigo. Sei que já tem um herói em casa, mas... que adoraria. Sério. Ele sorriu com os olhos. Aquele sorriso que desmonta. Que diz tudo sem dizer nada. Voltamos para dentro e passamos o resto da tarde juntos. Quando precisei ir embora, ele me acompanhou até o carro. Tico já estava mais animado, com o olhar vivo. Antes de entrar, Miguel hesitou por um segundo. Rafaela, tem uma coisa que queria te dizer. Claro. Ele respirou fundo, olhou pro lado, e depois voltou os olhos nos meus. Você me faz querer acreditar de novo. Não soube o que responder. Apenas sorri. Um sorriso que misturava surpresa, medo, esperança. E um pouco de amor começando a nascer. Entrei no carro. E assim que saí da rua da clínica, parei. Precisava respirar. Olhei no retrovisor e disse, quase em voz alta: o que você está fazendo comigo, Miguel? Mas no fundo, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O sábado amanheceu com o céu limpo e o vento leve balançando as árvores da rua. Era o dia do abrigo. Eu não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas coloquei a minha melhor blusa de algodão branco e uma calça de tecido leve, meio florido, como se aquilo fosse um encontro. E talvez, de certa forma, fosse mesmo. Miguel passou para me buscar pouco depois das 9. Abriu a porta do carro com um sorriso discreto, e Tico, animado, subiu na parte de trás com a língua de fora e o rabinho abanando. Ver meu cão cheio de vida de novo me deixava com os olhos marejados, mas também com o coração quente. Pronta? Ele perguntou. Nunca estive tão. O abrigo ficava nos arredores de Setúbal, uma área arborizada, com casinhas improvisadas, cheirinho de mato e dezenas de latidos que pareciam gritar por atenção e carinho. Lá, conhecemos Dona Olinda, uma senhora magrinha de olhos vivos, que recebia os animais abandonados como se fossem netos. Miguel conversava com ela como se fossem velhos amigos. E talvez fossem. Havia algo nele, algo generoso, gentil, que fazia as pessoas confiarem de primeira. Começamos a cuidar de alguns dos cães, dar banho, trocar cobertores, preparar comida. Miguel estava sempre ao meu lado, ajudando, sorrindo, trocando olhares que, com o tempo, deixavam de ser tímidos. Eram intensos, diretos, verdadeiros. Durante uma pausa, sentamos debaixo de uma árvore grande. O Tico dormia perto, e eu bebia um pouco de água, quando ele virou para mim e disse: sabe, às vezes eu acho que são os animais que cuidam da gente, não o contrário. Como assim? Eles nos escolhem. Nos acompanham no silêncio. Estão ali quando todos os outros desistem. É como se dissessem: você ainda é digno de amor, mesmo que não acredite. Aquela frase me desmontou. Fiquei em silêncio, segurando o olhar dele. Queria dizer algo, mas minha garganta apertou. Então, deixei escapar. Você também acredita que pessoas quebradas ainda podem amar? Ele não hesitou. Rafaela,
Não é o amor que machuca. São as pessoas erradas. E você não parece quebrada pra mim. Você só se protege. E tem razão. Eu faria o mesmo. Baixei os olhos, sentindo as lágrimas ameaçando sair. Mas era diferente. Não era tristeza. Era como se alguém finalmente visse aquilo que ninguém jamais quis olhar. Na volta para casa, o silêncio entre nós era confortável. Tico, cansado e feliz, deitou no banco de trás e dormiu. Miguel me deixou na porta de casa e, antes de sair, disse algo que me fez sentir viva de um jeito estranho. A gente pode fingir por muito tempo. Mas o coração, Rafaela, ele não mente. E o seu tá gritando. E foi embora. No dia seguinte, choveu. Fiquei o domingo todo em casa com Tico. Cozinhei massa, vi um filme antigo, tentei ler. Mas minha mente voltava sempre pro mesmo lugar. O banco sob a árvore, os olhos do Miguel, o som calmo da voz dele. À noite, enquanto o vento soprava forte lá fora, recebi uma mensagem. Posso passar aí amanhã depois da clínica? Queria te contar uma coisa. Meu estômago virou. Respondi que sim. Na segunda, tudo parecia mais lento. Passei o dia limpando a casa, tentando manter a mente ocupada. Quando o relógio marcou 6, ouvi a campainha. Miguel estava com o cabelo molhado da chuva, uma blusa cinza e aquele mesmo olhar calmo, mas intenso. Entra. Miguel. Tá frio lá fora. Ele entrou, tirou o casaco e me entregou um pequeno pacote. Trouxe isso pro Tico. Um osso natural. Ele vai adorar. Que carinho. Obrigada. Ficamos na sala. O som da chuva era o único fundo. E então, ele olhou para mim, sério, e disse: Rafaela, eu não quero te pressionar, mas preciso ser sincero. Eu sinto algo por você. E faz tempo que não sentia isso por ninguém. E, bom, se você me disser que não sente o mesmo, eu vou entender. Fiquei sem ar. Miguel, eu respirei fundo. Eu também sinto. Mas eu tenho medo. Tenho medo de me iludir de novo, de me perder, de abrir espaço para alguém que vai embora como os outros foram. Ele se aproximou, com calma, e segurou minha mão. Eu não sou os outros. E nem quero ocupar espaço algum à força. Só quero estar onde eu sou bem-vindo. Olhei nos olhos dele, e naquele instante entendi. Miguel não estava ali para me salvar. Ele estava ali para caminhar ao meu lado. Foi quando Tico, como se abençoasse a cena, subiu no sofá, se enroscou entre nós dois e deitou a cabeça nas minhas pernas. Rimos juntos. E, sem nem perceber, eu encostei a cabeça no ombro de Miguel. Ficamos assim, silenciosos, em paz. Mas o destino, ele nunca deixa que tudo seja tão fácil. No final daquela noite, recebi uma ligação anônima. Atendi, e do outro lado, uma voz masculina, fria e conhecida disse: Então é assim que você segue em frente? Com o veterinário? Acha mesmo que eu ia sumir para sempre? Congelada, fiquei sem reação. Era o meu ex. O som da ligação ainda ecoava na minha cabeça enquanto o telefone continuava apertado na minha mão. A voz fria do meu ex me cortou como uma lâmina. Então é assim que você segue em frente? Com o veterinário? Acha mesmo que eu ia sumir para sempre? Aquelas palavras me deixaram paralisada. Meu coração acelerou, uma mistura de medo, raiva e confusão invadiu meu peito. Como ele havia descoberto sobre Miguel? Como ele sabia do nosso encontro? Tentei responder, mas o telefone já havia caído. Quase sem perceber, meus olhos se encheram de lágrimas. Tico, como sempre sensível, pulou no meu colo e tentou me consolar com sua presença calorosa. Ele, que tinha sido meu porto seguro durante tantos momentos difíceis, estava ali, firme como sempre, pronto para proteger o pouco de alegria que eu ainda tinha. Naquela noite, dormi mal. O pensamento do meu ex me perseguia, e a presença de Miguel parecia distante,
como se estivesse em outro mundo. A dúvida crescia. Estaria eu realmente pronta para deixar o passado para trás e confiar de novo? No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas a ansiedade me consumia. Miguel apareceu na clínica como de costume. Quando nossos olhares se cruzaram, soube que precisava contar. Miguel, aconteceu algo. Comecei, a voz tremendo. Ele me olhou preocupado, segurou minha mão com firmeza. Pode me contar, Rafaela. Eu estou aqui. Respirei fundo e contei tudo. A ligação, as palavras dele, o medo que eu sentia. Miguel apertou minhas mãos e falou com calma. A vida tem dessas surpresas indesejadas. Mas eu não vou deixar que ninguém te assuste. Nem ele, nem ninguém. Senti um conforto imenso naquele momento. Pela primeira vez, alguém não estava só ao meu lado, mas realmente comigo. Os dias seguintes foram uma mistura de encontros no consultório, longas caminhadas com Tico no parque e conversas sinceras com Miguel. Ele era paciente, compreensivo, um homem que não tinha pressa, mas sabia o que queria. Uma tarde, enquanto caminhávamos pela Avenida da Liberdade, Tico corria à frente feliz, e eu sentia o calor do sol na pele e o toque suave da mão de Miguel entrelaçada na minha. Rafaela, ele começou, parando para olhar nos meus olhos. Eu quero construir algo verdadeiro com você. Não prometo perfeição, mas prometo sinceridade e respeito. Senti que minhas defesas caíam. Um sorriso espontâneo brotou no meu rosto. Eu quero isso também, respondi, emocionada. Naquele momento, senti que o que Tico havia feito por mim ia além do carinho ou da companhia. Ele me havia dado a coragem para amar outra vez. Mas a paz ainda era frágil. Em uma noite, recebi uma mensagem inesperada. Uma foto antiga minha com meu ex, junto com uma ameaça velada. Senti meu mundo desabar outra vez. Miguel percebeu minha mudança. Sem dizer uma palavra, ele segurou minha mão e disse: Você não está sozinha. Juntos, vamos enfrentar o que vier. E ali, naquele silêncio cheio de promessas, percebi que minha história não era só sobre dores do passado, mas sobre a força de recomeçar, de confiar no amor que nasce das cinzas. O telefone tocou novamente. Era uma chamada anônima. Meu coração disparou. Desta vez, resolvi atender. Rafaela, o jogo está só começando. A voz sussurrou do outro lado. E o que viria a seguir? Só o tempo diria. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.